Graça e paz, amados. Estou aqui para mais um vídeo. Já se inscreve, deixa seu like aí para ajudar a amiga. Faz os comentários, se inscreva no canal, é super importante. Ativa o sininho das notificações, que sempre que tiver vídeo novo, você vai ser notificado que tem vídeo novo lá para você ver. Como todo bom cristão, vamos começar com uma oração. Vou começar orando. Eu já orei antes, mas vou orar agora. Senhor, eu te peço, Pai amado e querido, em nome do teu Filho amado Jesus, que tu me conduza, Deus, nesse momento, durante esse testemunho que eu vou dar aqui no canal, que sirva, Senhor, para que jovens, assim como eu, Deus, tenham o coração tocado por Ti, que vidas sejam impactadas, Senhor, que o Espírito Santo, Deus amado, coloque no coração de pessoas, Senhor, o desejo de estar mais próximo de Ti, de Te conhecer, de saber quão adorável é, Senhor, andar no Teu caminho e Te servir, meu Pai. Eu entrego, Senhor, a vida de todas as pessoas que estão vendo este testemunho nas Tuas mãos, que Tu abençoe a vida de cada um. Tu sabes os problemas que cada um passa, Deus, eu não sei, mas Tu sabe. Tem misericórdia. Age com Tua mão bondosa, Senhor, sobre a vida destas pessoas. Assim eu te oro e já te agradeço, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Agora vamos começar. Eu escrevi um roteiro, algumas coisas que eu não posso deixar de falar, que são importantes, mas eu escrevi para não ficar o vídeo tão grande. A minha conversão aconteceu em 2014. Em 2014 foi o ano que minha mãe foi para Cristo. Eu tenho uma prima que ela é cristã, ela sempre estava pregando para mim. E aí, como a Bíblia diz, é o nosso papel pregar, falar do nome de Jesus, mas quem converte é o Espírito Santo. E foi naquele momento que o Espírito Santo me converteu. Eu sempre fui uma pessoa espiritual. Eu sou de berço católico, eu fiz primeira comunhão, eu ia para o catecismo católico, todas as noites a minha mãe orava comigo e com os meus irmãos antes de dormir, aquela oração católica. Espiritualizada. Eu ia à missa antes de ser evangélica e eu sentia a falta de algo. Eu ia, frequentava a missa, mas eu sentia que ali, alguma coisa faltava para mim ali, sabe? Cheguei a frequentar um centro espírita, foi um período até assim, bem conturbado da minha vida, sabe? Nesse período desse negócio desse centro espírita, depois eu conto para vocês como foi. Então, eu sempre procurei espiritualidade. Na minha infância, eu frequentava a igreja evangélica, desde criança eu já era crente, nem sabia. Foi até esses dias na igreja lá, onde a igreja que eu frequentava junto com as minhas amigas. E pra mim, isso era natural. Eu nunca fui a católica que tem preconceito com crente. Eu sempre aceitei super bem, porque minhas amigas de infância eram crentes. E eu ia na igreja evangélica quando tinha culto. Eu até louvei, com 8 anos de idade eu louvei nessa igreja evangélica, que é a igreja que eu frequentava desde a minha infância. Então eu já tinha essa relação com a igreja evangélica, já era Deus trabalhando na minha vida, né? E eu morava aqui em Fortaleza, a minha família mora no interior, eu morando longe da família, universitária, aquela coisa, sai muito, bebe muito, namora muito. E isso causava um vazio tão grande no meu coração, gente. Eu saía, bebia todas, bebia valendo. Chegava em casa, eu sentia uma tristeza tão profunda na minha alma que eu sentia vontade de morrer. E eu não entendia, eu me sentia culpada, sabe? Me sentia errada. E eu não entendia o porquê que eu me sentia daquela forma. E repetia, sempre repetia, mesmo sentindo. Quando eu bebia, eu já sabia que no dia seguinte eu ia acordar com aquela ressaca moral. Aquela sensação de que eu era um lixo. Era essa a sensação que eu tinha. E continuava naquela vida, foi por todo o período de faculdade que eu fiquei nessa situação. Aliás, por quase todo o período, porque minha conversão foi antes de eu concluir meu curso. Então, eu lembro de um dia especificamente que eu saí com um grupo de amigos, era um dia de sábado, e a gente passou a noite inteira bebendo.
no sábado, o domingo inteiro bebendo. E aí no final do dia, quando eu fui para casa no domingo, que eu ia trabalhar na segunda-feira, eu passei a noite inteira acordada, com um incômodo tão grande no meu coração. Eu não conseguia dormir, um sentimento de culpa, sabe? Muito maior do que das outras vezes que eu sentia. Um sentimento de culpa, um sentimento de pecado mesmo, assim, de como eu era suja, do quanto eu era pecadora, de tristeza, de depressão. E eu não entendia, não conhecia a palavra de Deus. Mas mesmo assim, eu conhecia a Deus, né? Eu orava, eu era católica. E eu perguntava, meu Deus, mas por que eu estou me sentindo assim? Eu simplesmente não conseguia dormir, com aquele sentimento de culpa e aquele peso no meu coração. E aí, logo em seguida, foi quando aconteceu o problema de saúde da minha mãe e tudo. E aí minha prima já começou a pregar para mim. E eu me converti, eu aceitei Jesus. E eu pregava para minha mãe, mesmo sem conhecer a palavra, eu lia a Bíblia, falava da Bíblia para minha mãe morreu em Cristo, ela se converteu. Deus me usava para falar da palavra dele para ela, mesmo sem eu ser uma cristã ainda, de conhecer palavra, de ter uma vida cristã. E eu fiquei todo o período da doença da minha mãe com ela no hospital. Minha mãe teve um câncer cerebral. Foi um período muito difícil na minha casa. Entre descoberta da doença e o óbito da minha mãe foram 3 meses. Na época, meu pai também estava doente, ele fazia hemodiálise. Enfim, foi um período bem conturbado, sabe? E aí, bem nesse período, eu me converti, não é? Me converti, aí eu orava muito todos os dias, eu orava no hospital. Eu lia a Bíblia para minha mãe. Na verdade, naquele processo ali, acho que era Deus me usando mesmo para ela, para que ela se convertesse. E aí, depois desse período, eu ainda saí umas vezes, bebi, tava assim, eu tinha acabado de perder minha mãe, ainda tava me entendendo no mundo como uma pessoa que não tinha mais a minha mãe, que era super presente na minha vida, apesar de eu morar longe de casa, mas era ela que era o meu apoio, ela que... Mãe é mãe, né? A gente sabe como é, quando vai embora uma mãe, a estrutura familiar toda muda, e eu ainda estava nesse processo de entender essa mudança da estrutura familiar da minha casa. E aí eu comecei a... Todo dia quando eu passava para ir malhar, tem uma igreja que eu passava em frente. E eu preciso ir nessa igreja, eu preciso ir nessa igreja. Porque eu já me sentia que eu era crente, embora eu ainda não estivesse vivendo como uma cristã, né? Aberto mão das coisas do mundo e tudo mais. Mas eu já me sentia que era crente, que eu precisava ir a uma igreja. Eu já tinha sentido que era ter o Espírito Santo na minha vida, porque foi ele que me consolou na época da morte da minha mãe. É diferente quando você tem Jesus, apesar de que eu não tinha um conhecimento de Cristo, mas eu senti um pouco da essência do que é ter Jesus na vida. E aí eu passava todo dia em frente a essa igreja, quando eu ia malhar, eu preciso vir aqui. Tinha uma placa lá que dizia que o culto era dia de quarta e domingo. Uma bela quarta-feira eu fui para o culto nessa igreja, é a igreja na qual eu congrego até hoje. Eu sou membro dessa igreja, já tem 9 anos que eu sou membro dessa igreja, eu gostei do estilo da igreja, é uma igreja bem tradicional. Eu não vou falar aqui o nome da igreja para não vincular o meu canal, dizer que é da igreja, não quero vincular. Mas é uma igreja que até hoje eu sou membro de lá. Me sinto muito bem lá. Às vezes eu visito outras igrejas, às vezes eu vou nessas igrejas mais neopentecostais, sabe? Que o povo dança, que o povo reboliça. Eu não congregaria em uma igreja assim, porque não é o estilo que eu me sinto confortável para congregar. Mas eu visito e me sinto bem quando eu visito essas igrejas. E aí eu fiquei indo para a igreja e tudo, e comecei aquela coisa do primeiro amor, né? A curiosidade da palavra. Eu via muitas pregações na internet, muito importantes, porque me ensinaram muito. Via direto, eu trabalhava na época em uma empresa, e eu podia ficar lá no computador fazendo meu trabalho, e o fone no ouvido aqui, e eu escutando pregações de grandes homens de Deus. Eu ouvia muita pregação do pastor Augusto Nicodemos, do Hernandes Dias Lopes, do Paulo Júnior, do Paul Washer, do Bladas, do
Luciano Sabará, eu acho. Enfim, eu ficava ouvindo aquelas pregações, entendendo, e eu lia um pouco da Bíblia, e ia para a igreja frequentemente, mas eu ainda me relacionava com homens do mundo, eu ainda saía para coisas do mundo, tipo, as pessoas me chamavam para ir para barzinho, eu ainda ia, eu ainda bebia, porque as mudanças elas não acontecem, eu sou totalmente uma pessoa do mundo que bebe, que faz sexo fora do casamento, que peca, que fala mal da vida alheia, que entrei na igreja, aceitei Jesus, saí outra pessoa. Isso não existe, pelo menos não no meu ponto de vista, só se for realmente um milagre ali que Jesus põe a unção e a pessoa já muda instantaneamente, é um processo. E depende muito da gente enxergar que precisa mudar, do Espírito Santo tocar no nosso coração, que o Espírito Santo vai trabalhando e a gente precisa aceitar, a gente precisa permitir que o Espírito Santo trabalhe na gente, sabe? Eu falo isso por mim mesma. E eu sempre indo para a igreja, mas essas coisas. E sempre tive poucas amizades na igreja. Acho que o povo da igreja me olhava assim com os olhos de quem eu não, como se eu não fosse muito crente. Apesar de eu sempre ter sido uma pessoa de muita oração. Eu sempre orei muito. Acho que é isso que me salvou. Que me fez estar sempre próxima de Jesus. Porque apesar de eu estar em pecado, eu nunca deixei de orar, eu nunca deixei de, por exemplo, eu saía, bebia, chegava em casa, bêbada, de cara cheia, no outro dia eu acordava, quando eu abria o olho, eu dizia, meu Deus, eu sou um lixo. Senhor, por que tu não me mata logo? Meu sentimento era esse, pra que eu tô nessa terra, meu Deus? Se eu não sou uma pessoa que sabe ter autocontrole, eu sou da igreja, eu sou cristã, Deus, eu preciso mudar, Botava o joelho no chão, orava, chorava, me sentia a pior pessoa do mundo. Atendi uma ligação, vamos para tal lugar. Botava uma roupa, me olhava no espelho e pensava assim, pra que eu vou? Eu nem tô com vontade de ir. Mas me mandava e repetia tudo de novo. Chegava em casa, aquela mesma coisa. Me sentia um lixo, me sentia a pior pessoa do mundo, chorava. Pedia forças a Deus, pedi muitas vezes, orei muito, pedi muito a Deus, Deus, eu quero mudar, eu não quero mais viver essa vida não me faz feliz, de fato não me fazia. Tinha aquele momento ali que você tá enquanto você está sob o efeito da bebida, que você tá no ápice e tudo, mas depois que aquele efeito passa, você se encontra dentro da sua casa só, olha para os 4 cantos, as 4 paredes, que é só você e Deus, aí vem um confronto. Aí vem um sentimento de culpa, sentimento de erro, sentimento de pecado. Pelo menos comigo era assim. E eu orando, sempre orando. Eu nunca deixei de ir para a igreja, em nenhum momento. Toda quarta-feira, principalmente. Às vezes eu faltava culto de domingo. Mas quarta-feira era de lei. Toda quarta-feira eu estava na igreja. E sempre em oração. Sempre pedindo a Deus para mudar a minha vida. Que eu não queria aquilo para mim. E eu senti o Espírito Santo falando comigo, sabe? Que tinha coisas para minha vida, mas que eu precisava fazer uma escolha. Que eu precisava mudar. Eu precisava de fato ser cristã. E eu queria ser, mas não sabia como ser, sabe? E aí eu passo naquele processo e aí continuava do mesmo jeito. O período que eu acho que eu tive assim mais mundana, como se diz, foi no período da última Copa do Mundo, que eu ia pra tudo que era jogo e assistia nos bares, bebendo muito, chegava em casa e aí me vinha aquele sentimento, sabe? Depois eu ficava destroçada, sentimento de depressão, sentimento de fundo do poço. E aí, o que foi que eu fiz? Conheço um pastor que foi indicado por aquela minha prima que pregava para mim, que eu me converti através da pregação dela, que o Espírito Santo tocou no meu coração. Que ela falava muito desse pastor, o pastor Luiz, que é lá da Barra do Ceará, que é bem daquelas igrejas do reteté, como a gente fala. E aí eu preciso de oração, eu preciso ir pro pastor Luiz, eu preciso me firmar, eu não tô aguentando esse negócio sozinha, é muita tentação na minha vida. Comecei a frequentar lá no pastor Luiz e de vez em quando, dia de sábado,
pegava um Uber, ia para lá, e lá tinha aquelas orações mesmo que as irmãs louvam 250 louvores da harpa, depois começa a oração e é aquela oração fervorosa, mas eu ainda na minha igreja, ainda no meu processo, lá na minha igreja, direitinho, só que a minha igreja acho que não sabia o que se passava na minha vida, né? Eu sou muito reservada. Hoje o meu pastor sabe, porque depois que realmente eu depois que o Espírito Santo trabalhou em mim, que eu permiti que o Espírito Santo trabalhasse em mim, e eu mudei, eu sou uma nova mulher em Cristo, glória a Deus. Eu falei para o meu pastor, eu tive um aconselhamento com ele, eu falei, e aí eu passando por alguns problemas, inclusive problemas financeiros, saí do trabalho, aí todas as portas se fecharam, assim, sabe, na minha vida. Coisa de Deus, eu sei que é de Deus, porque Deus, Ele corrige aos que Ele ama, corrige aos que Ele ama. E eu sei que Deus fez isso para me corrigir, por amor a mim, por as coisas erradas que eu estava fazendo, que eu precisava desse particular com Deus, eu precisava passar por esse deserto. Não é fácil, não está sendo fácil, eu ainda estou passando por um momento assim de batalha espiritual na minha vida, mas eu sou tão grata a Deus por mesmo tudo isso que eu estou passando, porque esse foi o momento que eu me senti mais próxima de Deus. Hoje é o momento que eu digo assim, eu sou verdadeiramente cristã. Tem 1 ano que eu estou nesse processo, que eu abandonei de fato, assim, todas as velhas práticas, sabe? Eu resolvi não me relacionar mais com ninguém do mundo, eu me relacionava com pessoas do mundo, eu tinha relação sexual, como todo mundo que está aí no mundo e namora, né? Tem relacionamento que é contra os princípios bíblicos. E um dia eu orei, pedi para Jesus, pedi ao Espírito Santo, Senhor, eu estou aqui, me transforma, muda em mim, Deus, tudo que tu tem vontade, tudo. Se quer mudar as minhas roupas, pode mudar minhas roupas. Se eu tiver que tirar a minha unha, eu tiro a minha unha. Se eu mudo tudo. O que eu quero, Senhor, é verdadeiramente te servir, é verdadeiramente estar próxima de ti, é ouvir a tua voz, é ter sabedoria como uma mulher cristã, é todo dia, Senhor, estar te buscando, é estar em comunhão contigo. Eu fiz essa oração para Deus. E a partir dali começou uma virada de chave na minha vida, sabe? E eu fui mudando, tenho mudado as minhas roupas que eu usava antes. Muitas eu dei, outras ainda estão ali, porque eu preciso comprar novas para me desfazer das velhas, né? E não me sinto mais à vontade de usar certas roupas. Não estou em nenhum relacionamento, nem de conversinha, nem de nada disso. Porque eu sou cristã, eu estou esperando em Cristo Jesus, se for a vontade de Deus para minha vida, um varão aí que vai aparecer para ser meu esposo, tudo como manda a palavra. Não frequento mais barzinho, esses lugares, não vou mais, não sinto falta. Quando eu passo em frente a esses lugares, principalmente quando eu vou para a igreja, porque aqui nesse bairro que eu moro tem bastante barzinho, sabe? Aí quando eu vou para a igreja, que eu passo pela rua assim, que tem vários barzinhos, eu digo, ai Senhor, como é bom que eu não faço mais parte disso. É uma decisão que o Espírito Santo botou no meu coração e eu nunca mais quero voltar a ser aquela Tayamara que eu era antes. Hoje eu sou uma pessoa muito mais feliz, eu sou uma pessoa muito mais realizada, eu sou uma pessoa mais plena, mais consciente, sabe? Até nesse processo com meu pai esteve aqui comigo e eu vejo as mudanças. Quando meu pai é transplantado renal, quando meu pai fez transplante de rim, há quase 10 anos atrás, faz 10 anos agora em novembro, ele ficou comigo depois do transplante. E aí a gente vivia tendo atritozinho, sabe? Dentro de casa, aquelas coisas. E agora, depois que ele ficou hospitalizado e tudo, ele ficou aqui na minha casa e pedia tanto a Deus, Senhor, eu quero dar testemunho de mansidão, dar testemunho de uma mulher que realmente tem Cristo na vida. E por nenhum momento eu me alterei com meu pai, por nenhum momento
porque é difícil, né? A pessoa idosa tem suas vontades, aquela coisa. Em nenhum momento eu me alterei, em nenhum momento houve discussão entre eu e o meu pai. E tudo isso graças a Jesus, que estava ali me conduzindo. E eu sempre em oração, sabe? Eu ficava em oração, em tudo, assim, para dar testemunho cristão, para ter mansidão na minha casa, nas minhas decisões. Hoje tudo que eu vou fazer, eu oro mais do que antes. Antes eu já orava, mesmo quando eu ainda estava no mundo, né, que frequentava a igreja. Eu sempre fui uma pessoa de orar muito, mas hoje muito mais. E faço jejum, e estou sempre em busca de conhecer mais de Deus. Nunca tive nenhuma experiência sobrenatural com Deus, como algumas pessoas aí falam, que teve uma experiência sobrenatural, que Deus falou isso, que Deus falou aquilo, que ouviu a voz audível de Deus. Eu não duvido. Deus fala com quem Ele quer, né? Na Bíblia lá Ele usou um jumento para falar. Mas eu nunca tive esse tipo de experiência com Deus. As minhas experiências sempre foram mais comuns. Mas eu oro muito a Deus para ter uma experiência sobrenatural. Oro muito. Porque eu tenho desejo de ter uma experiência sobrenatural. Sei lá, de ouvir a voz de Deus, de ver um anjo, algo assim. Não para testificar a existência de Deus. Eu sei que Cristo é vivo e a certeza que eu tenho disso é a minha vida, a própria mudança da minha vida, a mudança em mim, que eu olho para mim, algumas coisas assim, em algumas atitudes, em algumas respostas minhas, em alguns momentos que eu silencio, que eu penso assim, só Jesus mesmo, para ter calado minha boca nessa hora. Só Jesus mesmo, porque a gente tem que estar em oração. E quando a gente está em oração, a gente está em comunhão, o nosso caráter muda. Jesus muda o nosso caráter, sabe? Aí a gente mesmo nota que aquela atitude foi uma atitude muito espiritual, uma atitude muito conduzida por Jesus, porque se fosse você mesmo na sua carnalidade, não teria tido aquela atitude. E eu sou muito grata a Deus pela minha conversão, muito grata mesmo, porque hoje em dia conhecer a palavra de Deus, eu já li a Bíblia inteira, leio a Bíblia diariamente, faço devocional, oro. Tem os dias que são ruins, como para todo mundo, mas Jesus não disse que seria fácil. Ele mesmo falou que seria difícil, mas com Ele a gente é mais do que vencedor. Quando a gente lança sobre Ele todas as nossas frustrações, todas as nossas dúvidas, todos os nossos medos, a resposta vem. É uma luta diária servir a Cristo, porque o mundo é um colapso e a gente tem as nossas frustrações humanas e os nossos desejos e os nossos medos e as nossas dúvidas, e esse é o grande desafio. Confiar, entregar tudo isso para Deus e apenas descansar e saber que Deus é o Senhor, que sabe até quantos fios de cabelo a gente tem na cabeça e que Ele está no controle de tudo. Muito embora às vezes pareça que Ele não está ouvindo, mas Ele está lá, Ele está ouvindo e Ele vai agir, Ele está agindo nos detalhes. E na hora certa a reviravolta vai vir, os planos dele para a sua vida vão surgir e tudo vai dar certo. Não é fácil, como eu acabei de falar, mas a gente não pode deixar de crer, não pode deixar de orar, não pode deixar de lutar espiritualmente. É isso que Satanás quer. O diabo, ele é real, ele existe. Ele é tão real quanto Jesus. Ele existe, ele é um anjo caído que está ao nosso derredor, rugindo como um leão, tentando a nossa destruição. Por isso a gente não pode parar de lutar, porque o diabo não para. E a gente sabe como é que a gente vence ele? Não é através da força do nosso braço, porque nós não temos poder para isso, ele tem poderes sobrenaturais, nós somos réus humanos. A gente vence ele através de Jesus,
através de oração, através do sangue de Jesus, orando pela nossa família, orando pelas nossas causas, orando para que Deus afaste de nós toda a tristeza, toda a depressão, todos esses sentimentos ruins que às vezes o inimigo está colocando no nosso coração. Sentimento de derrota, sentimento de tristeza, sentimento de agonia, sabe? Eu acho que essas doenças do século, o diabo ele é sagaz, ele vive há muitos e muitos anos. Quando Adão, o pai da humanidade, caiu, o diabo já existia. Então, ele é diabo porque é diabo e é inteligente porque já viu muita coisa neste mundo. E ele sabe como pegar as pessoas, ele nos conhece, ele sabe o que nos fere, ele sabe onde ir ali, que talvez vá nos afastar do caminho do Senhor, que talvez vá desviar a nossa atenção da oração. Então a gente tem que vigiar, como o apóstolo Paulo fala lá no livro de Éfesos, que a gente tem que vigiar e tem que orar e ler a Bíblia todos os dias. Eu aprendi como cristã que o segredo para você não desviar é ler a Bíblia todos os dias, fazer o seu devocional, orar, sentar, ter o seu momento com Deus, de você ir ali, de você ler a Bíblia, escolha um livro para ler, escolha uma história para ler, mas leia diariamente a Bíblia, faça seu devocional, ore antes de ler a Bíblia, peça entendimento, às vezes não é fácil entender a Bíblia. Ore depois que você lê, agradecendo a Deus pela leitura, agradecendo a Deus por qualquer ensinamento que você tenha tirado dali. E orar a Deus, conversar com Deus, falar com Deus o que você está sentindo, falar com Deus das suas dores, falar com Deus das suas dúvidas, falar com Deus sobre as suas frustrações. Esse é o segredo para a gente não desviar. Porque se a gente deixar as coisas seculares invadirem a nossa vida, que já é tanta coisa, é trabalho, é família, são problemas, e a gente deixar tudo isso e tomando o espaço da nossa vida e não tiver o nosso tempo necessário com Deus, acaba que a gente vai se afastando, o diabo vai nos levando devagarzinho e a gente nem vai notar. Então tem que ser assim de lei, igual tomar banho, igual tomar água, igual comer. Ler a Bíblia todos os dias e orar, todo dia orar. E orar no secreto, como fala lá em Mateus 6:6. Fecha a porta do teu quarto e ora. Orar durante o dia. Porque Deus está ouvindo. Deus é onipresente, Ele está em todos os lugares. Então eu estou ali lavando a louça, estou conversando com Deus. Eu estou na academia malhando, eu estou conversando com Deus. No caminho, quando eu vou para a academia, eu converso com Deus, sabe? E é a gente ter essa comunhão mesmo com o Senhor. E Deus, Ele nos responde. Quando a gente começa a ter esse relacionamento, Ele responde. A gente passa a sentir no nosso coração a voz de Deus, a voz do Espírito Santo, falando que a gente não faça certas coisas, falando que a gente faça outras coisas. Basta a gente dar espaço para isso, se espiritualizar, confessar os nossos pecados todos os dias, porque a gente peca todo dia. Eu digo que hoje eu estou vivendo uma vida espiritual, de estar fora do mundo, de relacionamentos amorosos com homens do mundo, com sexo envolvido, em bebedeira, fazendo essas coisas que para o mundo é normal. Eu estou espiritual por isso, mas eu não deixo de pecar. Mesmo assim, às vezes você peca por olhar a vida do outro, peca por falar da vida do outro. O pecado ele vai estar sempre conosco. Não tem como a gente não pecar, mas a gente tem que confessar os nossos pecados todos os dias. E eu peço muito a Deus, sabe? Em oração também. A gente tem que pedir a Deus para Deus nos incomodar quando a gente peca, para a gente saber que pecou. Não ter o erro de achar, eu reparei na vida do fulano, não é nem pecado. Não, que Deus nos incomode. Mostre que aquilo foi um pecado, para a gente não cometer de novo e para que a gente peça perdão a Deus. Porque a própria oração que Jesus ensinou, que é o Pai Nosso, fala que a gente tem que perdoar
para ser perdoado e tem que pedir perdão dos nossos pecados. E pedir a Deus, eu peço muito a Deus que o meu coração seja solo fértil para o perdão. Que o meu coração não seja solo fértil para a mágoa, para as coisas ruins, sabe? Eu, graças a Deus, essa é uma das maiores qualidades que eu acho que eu tenho. Eu não sou uma pessoa rancorosa, de guardar mágoa, de ficar remoendo. Quando alguém me faz algo, a princípio, claro, me chateia, a princípio, claro, me magoa, mas eu oro a Deus que tire aquilo de mim, e Deus tira de mim e passou. E eu acho que essa é uma das maiores qualidades que o ser humano pode ter, de não ser rancoroso, de não guardar mágoa do outro. E perdão, porque o perdão é libertador. O perdão faz mais bem para você que libera do que para aquele que te fez o mal e que de repente nunca nem te pediu perdão. Mas você, mesmo sem aquela pessoa ter chegado a você e ter pedido perdão, você já tem que liberar o perdão para ela. Orar e dizer, eu perdoo, Senhor, eu perdoo. E perdoar de verdade, sabe? A gente sente aquele aperto, aquele incômodozinho quando o perdão não é genuíno. E quando a gente sente isso, a gente tem que pedir para Deus tirar. Porque Deus sabe de tudo que está aqui, ó. No meu coração, no seu coração, no coração de todos nós. Acho que é mais ou menos isso, o meu testemunho, assim, para que não fique muito longo. Em um outro momento eu posso falar mais sobre a minha vida, como era antes de eu me converter. Era uma vida normal de toda jovem universitária que não conhece a Jesus, de sair, de beber, aí começava um relacionamento, um namoro, não é um namoro cristão, aí tem relação sexual, essas coisas. Eu nunca usei drogas, eu nunca tive uma vida louca assim, sabe? O que eu mais fazia mesmo era beber. Quase todo final de semana eu bebia, saía com os amigos, tomava porre, chegava em casa embriagada, que isso é muito feio. Hoje eu vejo o quanto isso é feio. Uma mulher chegar em casa morta de bêbada. Eu não fumo, nunca fumei, não gosto de cigarro. Acho que o fato de eu ter sempre tido uma vida espiritual me ajudou muito, sabe? Mesmo antes de eu ser cristã, às vezes que as pessoas me ofereceram, tem isso principalmente na faculdade, às vezes que as pessoas me ofereceram de fumar um baseado e tudo, eu sempre pensava assim, ai, Deus está vendo, eu não posso fazer isso, Deus está vendo. Sempre, como eu tinha essa comunhão com Deus, tinha essa vida espiritual, fui lá da igreja católica, fiz o catecismo, sabia, tinha noção do que era pecado, eu sempre tive medo de fazer essas coisas que não são aprovadas por Deus. Então eu nunca fiz. Nunca fumei maconha, que é o básico do básico de quem usa droga, né? Nunca cheirei pó, nunca fiz nada disso. Graças a Deus, meus pecados bastam. O que eu tive muito na vida foi relacionamentos frustrados, com pessoas erradas. Erradas no sentido de que não eram as pessoas que Deus escolheu para minha vida. Homens que nunca me amaram, que nunca me deram valor. Isso eu tive muito ao longo da vida. Acho que até hoje, por isso que eu não sou casada. Essa era uma das minhas grandes frustrações também. Porque eu sempre tive vontade de construir família. Eu venho de família, base familiar sólida, de pai, mãe, meus irmãos, meus pais muito apaixonados a vida toda. Tanto que quando minha mãe se foi, a gente teve muito medo do meu pai nem durar muito, porque eles eram muito unidos, sabe? A família inteira fala isso, até hoje. E eu sempre tive vontade de construir família, não na época da faculdade, né? Eu pensava assim, quando eu tiver 30 anos eu vou estar casada e vou ter filhos. Eu tenho mais de 30 anos, eu não tô casada nem tenho filhos. Mas isso não me frustra, sabe? Hoje eu entendo, não foram as pessoas certas com as quais eu me envolvi. Foram sempre pessoas que não eram para mim, que não me amaram. Eu sempre soube definir que aquilo não era amor. Nunca quis viver relacionamento de ilusão, de fantasia. Eu tenho parâmetro do que é um bom relacionamento por conta do relacionamento dos meus pais. E hoje o que eu sonho assim para minha vida
casar, ter filho. Eu ainda tenho expectativa de ter filho. Meu sonho é que o meu pai conheça um filho meu. Mas Deus é que sabe. Eu sei que se eu não casar, se eu não tiver filho, eu vou ser feliz do mesmo jeito. Porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E eu não deposito nisso a minha meta de vida, o que eu preciso disso para ser feliz. Eu sou feliz porque eu tenho Jesus. E eu sempre oro muito a Deus e falo assim: Senhor, eu não quero uma pessoa na minha vida para eu idolatrar, para eu te colocar em segundo plano. Eu quero alguém na minha vida que seja o meu amigo, meu companheiro, que esteja do meu lado. Afinal de contas, ser uma mulher, viver sozinha em sociedade, se virar, se sustentar, é um fardo pesado. Eu vivo isso, eu sou essa mulher que trabalha para se sustentar, que paga conta, que tem conta atrasada para pagar, que se preocupa, enfim. E tudo isso sozinha. Quando você tem um companheiro para dividir isso, tudo se torna mais leve, né? Eu não preciso de ninguém para ser feliz. Eu sou feliz com Jesus. Se vier uma pessoa boa que Jesus ponha na minha vida, que também precise de uma mulher como eu na vida dele, e para a gente juntar forças, nos juntarmos para servir a Deus principalmente, amém. Se não, amém também. Amém também, porque eu sou feliz, graças a Deus, eu sou uma nova mulher, hoje eu me dedico muito mais à minha família, eu consigo enxergar isso, sabe? Eu consigo enxergar que, apesar de eu ser fraca, apesar de às vezes eu chorar, de eu dizer assim, eu não consigo, eu sou o pilar. Eu sou aquela pessoa que tudo que acontece, a minha família liga pra mim, tudo é a mim que eles recorrem, e isso pra mim é uma prova do quanto eu mudei, do quanto hoje eu represento equilíbrio por conta do Espírito Santo que está em mim. E eu fico muito feliz por isso. Sou feliz com as minhas amizades, eu odeio mentiras, tenho senso de justiça, que acho que quem lê a Bíblia, quem conhece a palavra, tem muito isso, sabe? Senso de justiça. Eu tenho muito senso de justiça, porque a Bíblia, a palavra de Deus me ensinou muito isso. O Senhor Jesus me ensinou muito isso. Então eu sou muito feliz com Jesus e repito mais uma vez, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Se eu terminar meus dias solteira, sendo só tia, sem ser mãe, vou ser feliz do mesmo jeito. Eu tenho 3 sobrinhos maravilhosos. Eu tenho irmãos, eu tenho meu pai, eu tenho Jesus. Eu sei que ele tá comigo, sabe? Às vezes, pra mim que sou mulher, que mora só, que paga conta, que tem esses fardos todos, sabe? Chega no final do mês, é aluguel, é condomínio, enfim, as contas do mês. Eu digo, meu Deus, eu sou tão sozinha pra resolver tudo isso. Aí, ao mesmo tempo, assim, que ingratidão, eu não sou só, o Senhor está comigo, eu não sou só, eu tenho ninguém menos ao meu lado do que o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Deus é o meu escudo e a minha fortaleza, e eu estou em pé até hoje aqui, lutando, lançando um podcast, graças à força que Jesus me dá. Apesar de todas as coisas que eu já passei na vida, apesar das frustrações, apesar de tudo. Eu não quero me vitimizar, não gosto de ficar contando desgraça, contando miséria, me dando de coitado, isso não existe. Problemas a gente tem, mas a gente tem que ter força e orar a Deus para contornar todos eles. Não é fácil ser mulher sozinha, independente, pagar todas as suas contas, não é fácil, mas no fundo é tão bom quando a gente consegue, sabe? Quando Deus abençoa e tudo dá certo. Então é isso, esse é o meu testemunho. Acho que eu falei tudo que eu tinha que falar, não dei muitos detalhes assim de algumas coisas que nem merecem atenção dos detalhes, como por exemplo a minha vida amorosa, que foi um caos até então. Graças a Deus eu estou há 1 ano sem nem ao menos dar um beijo na boca, e eu tô sem sentir nem falta de
disso, sem sentir falta de nada, sabe? Deus supre tudo isso. Eu sinto falta de algo que eu ainda não tive. Alguém que de fato venha para minha vida para somar, que ore comigo, que me respeite, que esteja ao meu lado, que seja o meu pastor, como a Bíblia diz que o marido tem que ser o pastor da sua esposa. É isso que eu sinto falta, do que eu ainda não tive, das coisas que eu passei, dos relacionamentos que eu tive, foram todos livramentos. Os meus ex que me perdoem, mas todos vocês foram livramentos na minha vida. Eu louvo a Deus pela vida de vocês, oro para que Deus abençoe a cada um de vocês, mas amém, que nunca deu certo entre nós, amém, que eu nunca construí família com nenhum de vocês, amém, que eu não tive filho com nenhum de vocês, amém, e que o Senhor abençoe a vida de vocês. E é isso, e agora o próximo vídeo será a nossa primeira entrevista. Espero que vocês tenham gostado do meu testemunho, que vocês se identifiquem, e digo mais, se você se sente assim, você que é principalmente mulher, né, que vai ver aqui e às vezes tem essa sensação de chega em casa, tá triste, se sente mal, se sente lixo, se sente culpada, ora a Deus, põe o teu joelho no chão, fala com Jesus. Jesus não é religião, Jesus é o nosso Salvador e Ele é acessível. Ele ouve a tua oração. Bota o joelho no chão e rasga o teu coração assim. Fala tudo que você sente para Ele. Todas as suas dores, todos os seus fardos, todas as suas frustrações. Fala com Ele. Pede socorro a Ele. E você pode ter certeza que Ele vai te ouvir e vai te dar socorro. Eu creio. Então faça isso. Se você, assim como eu, que no passado se sentia daquele jeito, hoje está ouvindo isso aqui, está se identificando com isso que eu estou falando, conversa com Jesus, se tranca no seu quarto, bota o joelho no chão e conversa com Ele. Olha, fala, Jesus, como se você estivesse falando com outra pessoa. Eu estou aqui porque eu sinto isso. E o Espírito Santo vai te conduzindo na oração, porque quem nos conduz na oração é o Espírito Santo, para que você fale as coisas que de fato vem daqui, de dentro do seu coração. E chore se você quiser chorar. E grite se você quiser gritar. Mas fala para Jesus e pede socorro a Ele. Viver nesse mundo não é fácil. E sem o amor de Deus, realmente a gente não consegue ser vencedor. Então, que o meu testemunho sirva de lição para você, que está passando por isso que eu já passei, para que você se liberte, para que você fale com Jesus, para que você aprenda a viver o amor de Cristo e saiba o quanto é maravilhoso. É a paz que excede todo o entendimento. Hoje eu tenho paz, uma paz que antes eu não tinha, que eu procurava saindo, ficando louca, final de semana, eu preciso sair, me dava uma agonia de estar em casa. Aquela sensação de que se eu não saísse, se eu não bebesse para fugir da realidade, porque a realidade é dura, eu ia enlouquecer. E hoje não, eu curto, amo ficar em casa, vejo filme, fico de boas, fico em paz, acordo em paz, durmo em paz, não tenho ressaca, não tenho no outro dia vontade de morrer, ressaca moral, fardo de pecado, não tenho. Então é isso. Se você está ouvindo e passa por o que eu já passei, apele para o Senhor, porque Jesus te ouve e vai sarar todas as tuas feridas, as feridas da tua alma, em nome de Jesus. Um beijo, dá o like aqui, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.